Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei de onde você está assistindo a gente, mas eu sou Áurea Rocha, vivemos aqui em Paris e sou a presidente do Movimento Franco-Brasileiro, um movimento conservador aí na luta, né, contra esse país que é verdadeiramente de esquerda, mas não só, ele propaga liberté, fraternité e igualité. E essa liberté é um pouco de vale tudo. Mas não vamos falar disso agora. Eu estou aqui com o Bittencourt, ele que tem um canal que se chama Canal Viver, e então ele vai aqui responder algumas questões pertinentes aqui para vocês. Espero que vocês gostem, ok? Então vamos lá, tudo bem, Bittencourt? Tudo bem. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão nos acompanhando aí, né? Aos nossos seguidores aí. E façam um gostinho lá, façam um like, né? Visitem aí o canal Viver aí. Então vai ter sempre novidades, a gente sempre vai tá procurando contar para vocês aquilo que você nem sabe que está acontecendo e está acontecendo. Esse é o nosso intuito. Ótimo, excelente. Conta-me, o Canal Viver, ele é político, ele abrange o que exatamente? O canal Viver ele é bem eclético, né? Ele é lá do Paraná, da região oeste. A gente trabalha em dois municípios fortes, né? São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia. A gente tem muitos seguidores, né? Muitas coisas que acontecem as pessoas ficam sabendo pelo canal Viver, né? Porque a imprensa ela está comprada no Brasil, está comprada no estado, ela está comprada nos municípios, né? Infelizmente, e atenção, essa região que eu estou falando lá do Paraná é a Suíça do Brasil. É uma região muito rica. Num outro programa aí eu quero falar dessa região, né? Então é uma coisa assim espetacular. Teve uma prefeita lá, a senhora Cleide lá, até mando um abraço para ela. Foi uma prefeita que ela fez uma revolução lá. Ela deu ar-condicionado, deu casa, deu um monte de coisa para a população, cesta básica. Ela elevou, né, a fatia assim, da administração lá em cima, né? E então ela teve muitos pontos bons ali, fora da realidade da região, do país, né? Então quem quiser um local para ir morar, vai lá para São Miguel do Iguaçu, para Santa Helena, para Itaipulândia, que você está indo para a Suíça brasileira, né? Então a gente fala das realidades lá dessa região, a gente fala dos bastidores de política, a gente é bastante eclético, né? A gente fala de tudo um pouco, menos de futebol. Futebol e religião a gente não fala, né? A gente respeita os padres, os pastores, a gente respeita aí o pessoal que entende do futebol. E até há um tempo atrás aí, a gente também só estava falando das coisas municipais, a gente não estava falando sobre Lula e Bolsonaro, que dava muita guerra, muita confusão, briga, tudo. Então a gente ficou um tempo sem falar. E a gente tem o canal no YouTube, a gente tem um canal no WhatsApp, a gente tem o blog, né, que a gente traz sempre notícias e novidades. E é um canal de utilidade pública, né, porque muitas vezes a gente traz em reivindicação das pessoas, as pessoas não têm a recorrer, não têm com quem falar. Tem um buraco lá na rua, né? Tá 3 meses lá que fala com o fiscal, fala com o vereador, fala com o secretário e não tampa aquele buraco. Quando tira uma foto e manda para o Canal Viver publica essa foto do buraco, antes de terminar o dia, esse buraco é tampado. Parece uma coisa incrível assim, modéstia à parte, né? Não é um canal meu, é um canal de todo mundo, que funciona para todo mundo, né? A pessoa humilde, ela faz a reivindicação dela, tem essa liberdade, a gente dá esse espaço para as pessoas humildes, né? De poder reivindicar lá, uma árvore que está caída, é um mato, é um bueiro entupido, a questão de uma série de problemáticas que a pessoa tem. A gente expõe essas situações tudo e graças a Deus, né, parece que o secretário, o prefeito, tudo acordam e acabam resolvendo esses problemas. Então, em suma, isso é o canal Viver, né, para com que as pessoas vivam melhor, né? Dá uma chacoalhada lá no município e quando as pessoas passam essas informações, os munícipes, aí o Canal Viver tem o papel de fazer eles acordarem e realizar o que não está sendo feito. Muito bem, olha só, e então, depois desse amparato aí, falando do seu canal, vocês que tiverem aí um canal e quiserem também partilhar aqui com a gente, contar como é sua atuação, pode estar fazendo isso. Mas mudando de assunto, você já não está no Brasil há muito tempo, não é? Então,
Conta como foi essa trajetória e logo já vamos falar aqui da França, qual a sua atuação como movimento, como pessoa que luta aí por igualdades sociais, que luta aí no seu canal, N coisas. Aí a gente já vai trazer aqui para nossa realidade de hoje, para seguir aqui o tema do nosso assunto, que é falar do nosso canal, que vai ser com certeza o segundo podcast, a segunda informação que a gente vai estar lançando aqui no nosso novo YouTube. Conta como foi essa trajetória lá em Portugal, se tinha atividade, se o canal era ativo quando você morava lá, se é mais aqui na França. Conta aí, faz um resumex aí pra gente. O canal ele já tem já quase uns 15 anos, né? Já passou aí por uns 4 prefeitos, já administrações, tudo, né? Então, de certa forma, a gente sempre teve essa situação de cobrar, né, das autoridades, cobrar do prefeito e manter o diálogo, né? É claro que nesse percurso todo, muitas vezes quando a gente fala demais, a gente dá bom dia a cavalo, né? Então, muitas vezes a gente errou, reconheceu o erro, pediu desculpa e tal, né? Algumas vezes a gente também já sofreu processo, já sofreu ameaça, de tudo um pouco, né? Eu posso dizer aquela velha expressão, né? Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, né? Ou eu saí lá de Itaipulândia, mas Itaipulândia não saiu de mim. Então a gente dá aquele contributo porque eu acredito numa coisa que é o seguinte, né? A gente quer melhorar o Brasil, todo brasileiro ele quer que o Brasil melhore, ele quer que o Brasil vá para frente, mas eu penso o seguinte, a gente só vai conseguir isso, de um país melhor, um Brasil melhor, quando a gente arrumar a nossa casa, quando a gente arrumar a nossa rua, quando a gente arrumar o nosso bairro, quando ajudar a melhorar o nosso município. Se todo mundo estiver fazendo isso pela sua rua, pelo seu bairro, pelo... Então, Bittencourt, você falou das eleições, né, do presidente Bolsonaro, o nosso líder da direita lá no Brasil. Não tem como falar em direita e não vir à tona o nome do ex-presidente, do nosso atual e eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Conta para nós como é que foram as últimas eleições aqui na França, né, porcentagem de votos e etc. Como é que aconteceu, né, depois, e também pode falar um pouquinho do pós-eleições de 2022, o que se passou aqui na França. Aproveitando o gancho da minha própria fala, né? Então nós temos aí 200, 300 mil brasileiros aqui, mais inscrito, né, que está lá inscrito como eleitor, a gente tem cerca de 20 mil. E desses 20 mil, apenas 10 mil foram votar na eleição passada, né? E desses 10 mil que votaram lá, né, geralmente quem vai lá votar no consulado, pega fila, é bem complicado você votar, não é fácil. Você tem que ter muito força de vontade, né? E o que acontece? Apenas 17% votaram Bolsonaro, votaram na direita, e os outros votaram tudo na esquerda. Então a impressão que dá é que a Europa é esquerda, né? Oxa, o Bolsonaro só fez 17%, né? Então dá a impressão aí que aqui todo mundo é da esquerda, mas não é isso, né? É que grande parte, existe um trabalho muito grande da esquerda há muitos anos, de facilitar e fazer com que o pessoal faça o título, transfira o título. Olha, eu não voto, eu não fiz o meu título ainda, quero transferir meu título para cá, quero votar aqui. Sempre votei lá em Itaipulândia, já saí candidato lá por Itaipulândia, né? Fiz bem pouquinho voto, mas fiz muito mais voto do que gente que mora lá e que foi secretário, que foi vereador e que teve cargos tudo, né? Tiveram votação menor do que a minha, né? É um município pequeno também. Mas a gente começar a trabalhar, né, para que as pessoas de direita, as pessoas que querem um país melhor, que querem um Brasil melhor, começa pelo voto, né? Fazer esse sacrifício no dia da eleição, ir lá votar, né? E a gente tirar essa imagem de que o Brasil aqui na França, na Alemanha, na Espanha, ele é esquerda. Não tem nada disso. A gente de direita aqui, ela compete de igual para igual com a esquerda. A grande diferença, né, voltando também ao gancho lá dos movimentos, das ONGs aí, né, que a gente tem esse trabalho no movimento, a gente não recebe nada por isso, pelo contrário, eu perco tempo, eu gasto dinheiro, a gente faz isso de coração para ver um Brasil melhor.
enquanto que o pessoal de esquerda, né, eles sobrevivem, o trabalho deles é esse movimento, o ganha-pão deles é esse movimento, eles fazem pelo dinheiro. Né? Uhum. É diferente de movimentos da direita. Aproveitando aqui o gancho, né, eu gostaria de dizer que dentro disso que o Bittencourt está falando, nós vamos ter, né, aqui está afixado, no próximo domingo, vamos ter então a nossa manifestação. E aí o que que acontece? É preciso a gente, né, vai ser ali na Praça da Rainha Astrid, a gente costuma se encontrar ali, e aí sempre temos que, né, fazer o material, fazer né, impressão de material para levarmos, comprarmos bandeiras, tudo isso. E agora, no nosso movimento, a gente já tem, é um movimento que é bem constituído legalmente aqui na França. Temos o Temos, CNPJ, né, como se diz. como se diz no Brasil, CNPJ, aqui é o CIRI. E então temos tudo direitinho, tem aqui toda a organização que depois, né, vai sempre ter que prestar contas, é obrigatório isso. E temos então duas formas que você que está aí nos ouvindo pode estar nos ajudando. Primeiro é pela adesão, se mora, né, em Paris ou região, pode aderir ao movimento. E depois uma outra, né, possibilidade que é simplesmente fazer uma doação, né, doar qualquer valor. E então tem também essa forma de fazer o dom, né, como se diz. E então pode estar, né, fazendo essa doação e colaborando, né, com que o nosso movimento não morra e que esse número, né, que o Bittencourt falou e falou muito bem, que esse número né, muito pequeno, expressivo, muito pouco expressivo nas últimas eleições de 2022, venha a cada vez mais aumentar. O que nós estamos passando aqui serão os movimentos que vão acontecer por toda a Europa, né, neste fim de semana. Sabemos que em Copacabana, né, o presidente Bolsonaro fez essa chamada para todos os brasileiros estarem, né, no Brasil se manifestando, e nós, nos nossos movimentos aqui pela Europa, não poderia ser diferente. E então vamos estar participando, tem aí em todas as redes sociais, você que está nos assistindo de outro país aqui da Europa, pode procurar um movimento perto de você para estar participando, ok? Então, só para finalizar, Bittencourt, eu queria te perguntar assim, o que que você acha que esses movimentos, né, que eu acredito que seja muito difícil de manter-se vivo, né? Até a gente sabe que depois de 2022, alguns movimentos aqui pela Europa já, né, estão assim bem, não vou dizer morrer porque jamais, jamais desistir do nosso Brasil jamais, mas estão assim bem brandos. O que você diria, né, e que convite você faria para as pessoas que estão nos assistindo, que estão por aqui e que são de direita, que são conservadores, que venham apoiar esses nossos movimentos aqui pela Europa? Todos são bem-vindos, né? A gente tem que arregaçar a manga e lutar pelo aquilo que a gente acredita, né? Infelizmente, o Brasil ele vive uma ditadura do judiciário. É preciso uma reforma política urgente, é preciso uma reforma do judiciário, né? É um absurdo o que tem acontecido nos últimos anos e existe todo um trabalho da parte deles. Bittencourt, qual a sua atuação para trazer o que se passa no Brasil aqui para a França? Porque nós sabemos que não é só comunicar aos franceses e a gente sonhar que os jornais publiquem alguma coisa. Tem muitos brasileiros imigrantes, né, que moram aqui, que não sabem nem quem ganhou as eleições de 2022, que estão totalmente por fora. Então conta para nós qual a sua atuação dentro desse parâmetro político para trazer essas informações que a gente recebe lá do Brasil, as informações desastrosas, né, diga-se de passagem, do desgoverno que está acontecendo no nosso país. Conta para nós como é que é a sua atuação. Você participa de algum movimento, etc., o seu canal, tudo isso. Conta aqui para nós. Eu participo também do movimento franco-brasileiro, né? Colaboro na medida do possível. Faço muito pouco, né? Eu poderia fazer muito mais, mas também tenho família, trabalho, minhas questões pessoais, tudo, né? Então eu acabo ajudando muito pouco o movimento. Voltando à sua pergunta, né? A questão Brasil e França,
é difícil eu falar isso sem dar algumas informações que eu considero que são importantes, né? Uma delas é que a França, a nível de povos, né, ela é uma coxa de retalho. Então você vai encontrar pessoas de tudo que é nacionalidade aqui, né, e cada vez mais, né? Até está havendo um problema interno da quantidade de imigrantes que têm vindo para cá a cada ano, né? O Brasil não é exceção. E o censo do IBGE diz qualquer coisa, eles dizem qualquer coisa em torno de 100 mil brasileiros aqui. Esse número é muito maior. Eu acredito que ultrapassa os 200 mil, né? Ultrapassa, sem dúvida alguma. E da questão política, né? Tem a questão França, né? Que é, assim como eu sou pouco ligado a questões aqui da França, bem no geral, né? Claro que a gente vai se atentando ao que acontece, mas são coisas bem gerais. O povo francês, ele também em linhas bem gerais do Brasil. Só que nós temos outro problema, né? Sem medo de dizer que o Brasil vive uma ditadura, e essa ditadura, ela tenta trazer, através do governo, através das mídias estatal, né? Que a mídia lá está estatizada, né? Então elas fazem aquilo que o pagador delas dizem, né? Então muita coisa aqui na Europa, ela é vendida uma narrativa, né? Aquilo que o governo quer. Então, infelizmente, as pessoas não têm acesso ao que está acontecendo, e quando chega, as pessoas se deparam com a realidade do Brasil. Eu acredito que as pessoas têm um choque tão grande que tem aquele momento de negação. Ah, mas isso não pode ser. É tão absurdo quando as pessoas ouvem as coisas do Brasil, que as pessoas não acreditam, né? Se fosse para cair, elas caíam para trás. Então não tem o que explicar. É uma coisa maravilhosa aqui na Europa, que é a maneira que eles vivem, né? A maneira que o europeu vive. A gente, qualquer pessoa que vem do terceiro mundo, dizendo assim, se apaixona, né? Pela vida que eles têm aqui, a maneira que você vive, né? Então não tem comparação com o Brasil, com qualquer outras coisas. É claro, quando a gente fala de saudade, de sentimento, de tradição, de família, de amor, né, do jeitinho brasileiro, da comida brasileira, da música brasileira, não tem comparação, né? Você pode trabalhar aqui e financeiramente você viver bem, você viver confortável, né? Você trabalha muito menos que trabalha no Brasil, e você ganha muito mais, né? Então a parte financeira nem entra em conta, né? Claro que aqui você tem oportunidade para conhecer vários países, né? Mas a Europa, ela também tem os problemas dela, não é só o Brasil que tem o problema, né? A Europa aqui é formada por vários países, e nós temos aí o grande problema da Ucrânia e da Rússia, né? Que está ali no quintal de casa, por assim dizer. Então as pessoas estão mais preocupadas com essa situação, né? Que diz mais respeito à nossa realidade do que a do Brasil, né? O do Brasil, infelizmente, é muito forte a questão do carnaval, a questão do futebol, né? A questão da Amazônia. Então isso é muito forte. Por europeu, qualquer país aí do mundo, né? Eu acho que essas três questões elas são muito pertinentes e está muito enraizada na cabeça das pessoas, né? E depois ainda apareciam outras coisas. Poderia aparecer um Ayrton Senna da Fórmula 1, né? Poderia aparecer determinados escritores, né? Mas aí já falando do futebol, né? Ele já se enquadra dentro do assunto do futebol, Uhum. né? O Bolsonaro foi uma pessoa que ele conseguiu destaque, né? Porque como ele é odiado, ele também é amado, né? Então o Bolsonaro, ele passa a ser referência para a direita, né? A verdade, a direita é uma coisa só, né? Ou você tem o certo ou você tem o errado, né? Não tem o meio termo, né? Eu acho que quando eles falam qualquer outra coisa da direita, extremista ou não sei o que, eles estão usando de forma pejorativa para dificultar a vida ou para denegrir o seu adversário, é o que acontece, né? Então, quando se fala de direita, se lembra lá do Bolsonaro, do Brasil. Agora apareceu o Milei, voltou o Trump, né? Mas é uma coisa que está contagiando a Europa, né? Então eu acredito que essa situação política ela vai começar a emergir
porque vai haver um interesse maior, porque a Europa está começando a mudar. Eu ouvi dizer até hoje que parece que vamos ter eleição lá em Portugal, né? Então existe uma grande possibilidade aí do Chega, de o pessoal da direita fortalecer nessas próximas eleições em Portugal, se isso acontecer. Como aconteceu na Itália, como aconteceu na Alemanha. Na Alemanha a gente sabe que a direita não venceu, né? Mas cresceu, isso é importante. Às vezes você não vence, mas a cada tempo você ir crescendo, né? Assim como nós queremos que a direita volte, né, plenamente para o governo do Brasil.